Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal que tem como objetivo ensinar você tudo que envolve esse universo do autocuidado, gestão da saúde, gerenciamento do envelhecimento, como se posicionar durante as escolhas que você tem no seu dia a dia, sempre priorizando fazer escolhas mais inteligentes. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo baseado em experiência com pacientes dentro do consultório, né? Todo dia eu converso com pessoas que vêm para a primeira consulta completamente perdidas, outras até não tanto, porque chegam aqui depois de ter assistido diversos vídeos meus do canal do YouTube, já chegam com muito conhecimento, mas algumas vêm perdidas. Aí a gente dá orientação, as pessoas voltam para uma segunda consulta e muitas vezes na segunda, terceira consulta a gente identifica que o paciente, apesar de ter passado com a nutricionista, apesar de ter recebido toda a instrução do passo a passo, como que ele deveria escolher os alimentos, aprender a ler rótulo, mesmo assim o paciente chega e a gente percebe que ele foi vítima de alguns truques da indústria do alimento que sabe exatamente como pescar, como fisgar você através de alguns slogans, através de alguns recursos falsos. E é sobre isso que é o nosso vídeo de hoje, tá? Para eu trazer aqui um alerta, que é algo que eu vejo que está acontecendo muito e me preocupa muito, que começou algumas décadas atrás, quando, não sei se foi por alguma manipulação, algum interesse ou simplesmente por ignorância mesmo da científica, né, por falta de conhecimento, que durante o estudo, durante as décadas que a gente vem estudando sobre suplementos, sobre alimentos, muita coisa a gente já acreditou, apostou, incentivou e depois de um tempo viu que não era bem assim, que aquilo estava errado e faz parte, a ciência é dinâmica, né? E uma das coisas que eu percebo que realmente existe uma distorção muito grande é em relação a essa coisa de que você tem que comer proteína, 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 tem que comer muita proteína se quiser ter músculos, né? E essa ideia, ela realmente foi muito embasada no passado, tá? Mas num passado distante, onde o Guaraná vinha com rolha ainda, na época do Guaraná com rolha, se falava no alto consumo de proteína. Tá? E eu não estou falando sobre proteína animal, vegetal, eu estou falando de proteínas no total, tá? Porque você tem proteína de origem animal, proteína de origem vegetal, e não é sobre isso o vídeo, tá? O vídeo é sobre proteínas de uma forma geral. Então, nessa época em que se acreditava que a proteína tinha que ser consumida em altas concentrações, porque senão você perdia seus músculos, as pessoas realmente começaram a abusar da proteína. Que pessoas? Pessoas que iam para academia, né? Era muito comum, você via lá, a pessoa treinava, chegava em casa, abria 6 ovos, jogava num liquidificador com albumina em pó, fazia uma bomba de proteína, né? Passava o dia inteiro com gases, soltando gases fétidos, né? Flatulência fétida, mas se comia proteína demais. O que aconteceu? A ciência evoluiu, nós estudamos muito a parte de nutrição esportiva, de endurance, né? Como dar performance para um atleta, e a gente foi vendo que estávamos exagerando nessa questão relacionada à necessidade de proteína, tá? Os estudos atuais, e quando eu falo de estudos atuais, eu tenho que trazer algumas referências, tá? Sobre cientistas que realmente trazem ciência, né? Cientistas que trazem ciência, cientistas que trazem embasamento robusto, tá? Tem 2 nomes aqui, tem um cara que eu gosto muito, chama Stuart Phillips, tá? Eu leio muitos artigos que esse cara publica, bota aqui para nós, Fernando. Stuart Phillips é um cara que estuda muito essa questão de quanto de proteína eu preciso para manter uma massa magra, tá? E hoje o próprio Stuart, ele traz uma média de 1,6 gramas de proteína para cada
quilo de peso por dia, né? Ou seja, se você pegar, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos pegar uma pessoa de 70 quilos, vamos botar aqui, ó, 70 vezes 1,6. Ó, uma pessoa de 70 quilos de peso, ela tem que consumir 112 gramas de proteína, tá? Claro que aqui cabe trazer uma informação, né? Que isso não tá, isso é o micronutriente, né? Por exemplo, um pedaço de frango que tem 100 gramas, um bife de frango de 100 gramas, você vai dizer, ah, mas comer um bife de frango já deu 112. Não, 100 gramas de peito de frango tem aproximadamente 22 gramas de proteína, tá? Então, um ovo tem mais ou menos 5 a 6 gramas de proteína, e a gente vai somando para chegar aqui. Como eu disse, proteína vegetal e animal, tá? Pessoa comeu feijão, não dá para olhar para o feijão como um carboidrato. Ele é um carboidrato que tem proteína. Comeu grão de bico, ervilha, lentilha, oleaginosas, né, castanha, nozes, tudo isso tem proteína. Então tem que ser somado para chegar no 112 que o paciente precisa, né? No passado, a gente falava do consumo de 3 a 4 gramas de proteína para cada quilo de peso por dia, tá? Hoje a ciência se arrepende de um dia ter trazido essa informação, porque com isso nós geramos uma comunidade de pessoas com insuficiência renal que danificou o rim por excesso de proteína, coisa desnecessária, tá? Então, isso aqui é uma informação para a gente entender que estudos atuais mudaram completamente o cenário da quantidade de proteína. Eu falei do Stuart Phillips, mas Walter Longo, outro cara que ajudou muito nesse entendimento, que faz muito estudo sobre proteína, tá? Duas literaturas interessantes para quem quiser buscar. Mas qual é o intuito do vídeo de hoje? Não é falar sobre isso, porque eu até acho que já fiz vídeo falando sobre quantidade de proteína necessária, eu acho que já devo ter feito esse tipo de vídeo, mas o problema aqui é que eu vejo que esse apelo à proteína que foi criado nessa época em que a gente acreditava, e eu faço parte, eu digo a gente, porque eu também já fiz parte de uma época, já orientei meus pacientes lá 15 anos atrás a comer excesso de proteína, a gente acreditava que isso era importante, tá? Mas esse apelo a esse excesso de proteína, que ainda nos tempos de hoje continua, e aí eu digo de uma forma maliciosa, por quê? Porque a gente já sabe que isso aqui é uma mentira, a gente sabe que isso aqui já é o suficiente, mas a indústria do alimento se oportuniza dessa falta de atualização que muitas pessoas têm e trazem para o mercado um apelo enorme de alimentos com adição de proteína, fazendo com que as pessoas falem, mas eu vou comer isso aqui porque é ótimo, tem proteína, né? E é sobre isso que eu comecei o vídeo falando que eu vejo que muitos dos pacientes que voltam para uma segunda, uma terceira consulta, voltam cometendo alguns erros desnecessariamente porque ainda são vítimas desse conceito. Então, hoje, você vai no supermercado, você vai ver lá que existe iogurte para vender. E eu não vou nem entrar no mérito de iogurte ser um bom alimento, né? É um processado, laticínio, não é o que eu recomendo para o paciente. Mas aí tem lá, iogurte com mais 11 gramas de proteína, tá? Aí você vai ver uma barra de proteína, como é que chama aquelas bebidinhas? Shake. Que tem pronto para vender, shake, né? Shake, não vou dar nome, tem uma bem famosa que vende no mercado, uma garrafinha assim que você agita, não quero falar o nome, e que é incrível como as pessoas compram aquilo achando que aquilo é saudável. Eu treino, então eu vou tomar essa caixinha aqui, tal, enfim. E aí você começa a analisar o que é um movimento muito comum dentro da indústria alimentícia. É acrescentar proteína nos produtos para vender para você, com a ideia de que é maravilhoso. Só que você tem que entender o seguinte, proteína de qualidade é caro, tá? Se a gente for falar, obviamente, de proteína whey, tá? Whey, porque eu já fiz vídeo aqui, já fiz vídeo sobre whey, sobre proteína vegetal. Então entenda o seguinte,
Você tem basicamente aqui duas formas de botar proteína num produto. Ou você usa a proteína whey, que ela vem do soro do leite, tá? E que não é uma proteína interessante, a não ser que você torne ela uma proteína saudável. Como é que faz isso? Ah, daí é caro. Aí você tem que fazer um processo de isolar ela tem que ser isolada por um processo de troca iônica, né? Que é o cross-flow. Cross-flow é um processo que você submete uma proteína ruim, porque ela vem do soro do leite, mas você isola ela por uma troca iônica e agora você transforma ela num produto saudável. Só que isso é caro, tá? É caro. E a outra forma é usar uma proteína vegetal, né? Que você pode extrair abundantemente da ervilha, do arroz, da lentilha, né? Nos Estados Unidos se usa inclusive da semente da maconha, né? Que é hemp seeds, que é uma proteína muito saudável, pode ser usada. Essa aqui é a mais barata, tá? Então, quando você pega um produto tipo iogurte, como eu falei, aí tá lá assim, mais 11 gramas de proteína. O que vai estar escrito lá nos ingredientes? Primeira coisa que vai estar escrito, proteína concentrada do soro do leite, que é algo abominável para o intestino humano, né? É altamente mucogênico, gera rinite, secreção, sinusite, né? Ou vai ter lá algo pior ainda, vai estar escrito assim, ó, caseinato de cálcio, que é a caseína, né? Uma forma da caseína que está no soro do leite. O caseinato consegue ser pior do que a proteína concentrada do soro do leite. Mas vai estar lá escrito pequenininho, letras pequenininhas nos ingredientes e quase ninguém lê os ingredientes. As pessoas leem o que está escrito na frente, né? E na frente está escrito assim, ó, sem lactose, sem glúten, sem sódio, sem gordura trans, sem açúcar, né? E nos ingredientes vai ter um monte de porcaria, vai ter sucralose como adoçante, vai ter o caseinato, vai ter a proteína concentrada do soro do leite. Claro que quando eles usam uma proteína vegetal, a proteína vegetal ela não tem como ser ruim, né? Porque você não tem que isolar ela do vegetal. O feijão não é ruim, então, diferente do leite, né, que é ruim, eu teria que isolá-la do leite, fazer todo um processo para não ficar nada do leite. Aqui não, se você pegou uma proteína da lentilha, da ervilha, não tem que passar por um processo caro para transformá-la numa proteína boa. Então, proteína vegetal, se tiver adicionada ali, ok, né? Mas sempre tem que ter esse cuidado em não ler o que está na frente, tem que ler o que está atrás, no verso, onde fala ingredientes, porque está escrito na frente sem açúcar e aí as pessoas botam uma sucralose como adoçante. Gente, é transformar um produto ruim num produto horrível, entendeu? Você está trocando, não está fazendo um produto saudável, você está simplesmente induzindo a pessoa a comer algo que ela está acreditando que é saudável, mas aquilo não está fazendo bem para o corpo, para o intestino, para a microbiota, tá? Então, o alerta do vídeo de hoje é o seguinte, cuidado com os produtos que vêm trazendo a promessa, né? Promessa não, que realmente vem trazendo o aumento da proteína, a adição de proteína, porque muitas vezes essa proteína não é uma proteína boa, é uma proteína inflamatória, né? Você vai, por exemplo, tomar um smoothie, vai tomar um smoothie num desses lugares aí que vende açaí e tal, aí tem lá assim, ó, por mais R$ 12 você acrescenta uma porção de proteína. Aí fica aquela coisa sedutora. Ah, não bota aí porque é proteína. Aí você vai lá ler, é uma proteína concentrada, ou uma proteína isolada cheia de aspartame, de sucralose. Então tem que ter esse cuidado e entender que também não existe essa necessidade de ultrapassar a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa para manter uma boa função, tá? A gente tem aí agora, vai ser tema do próximo vídeo, inclusive, falar sobre a inversão da cadeia, da pirâmide alimentar, né? Que os Estados Unidos lá publicou, mudou a pirâmide alimentar, aumentou a quantidade de proteína, tirou a quantidade de carboidratos refinados dos cereais, né? Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa. Eu só tenho um pouquinho de medo com isso, que haja uma distorção dessa nova diretriz e que as pessoas pensem que tem que voltar para o que se falava em 1980, que tem que comer excesso de proteína, mas isso vai ser
pauta do vídeo da semana que vem aqui no canal para você. O alerta foi dado, cuidado, aprenda a ler rótulos, principalmente ali atrás onde fala sobre os ingredientes, e não seja vítima dessa manipulação de uma indústria que estuda todo dia como enganar você e fazer você acabar comendo produtos de baixa qualidade achando que está fazendo um bem danado para a sua saúde. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilhe esse vídeo, é de extrema importância. Joga o link lá no grupo de WhatsApp dos amigos, da família, vai acabar ajudando algum desavisado aí que pode ser vítima desse tipo de apelo de marketing, tá bom? Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Lembrando que abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Fica aqui o meu muito obrigado.